Olá! Vamos para mais um tutorial. Pessoal, hoje então a gente vai aprender como desenhar móveis sob medida de maneiras diferentes aqui no caso. Então eu vou separar em duas partes, tá? Para não ficar muito longo, que eu sei que vocês não gostam muito. Mas a ideia é que inicialmente a gente utilize as paredes, né, o apartamento que a gente construiu ali, 304, né, pra gente fazer a parte da cozinha. Então vamos fazer todo o mobiliário sob medida que vai na cozinha, e aí eu vou criando aqui junto com vocês. E essa é a ideia, que seja algo mais criativo de fato, para que vocês possam colocar a criatividade a jogo e que vocês possam aí pensar em possibilidades para essa cozinha. A parte 2, depois, eu vou fazer algo em que a gente realmente precisa seguir um projeto, por exemplo, que chega pra gente pelo AutoCAD, de repente, e aí a gente precisa passar pro 3ds, tá? Então, vamos lá pra nossa tela. Bom, aqui, então, eu vou aproveitar daquilo que a gente já fez. Então, pra gente dar continuidade, o primeiro passo é limpar esse arquivo. Tá? Então, assim, ó, todos esses blocos e linhas e tudo mais que a gente tinha aqui, que não foi a gente que desenhou, a gente pode apagar. Então, dando um H, apertando a tecla H no teclado, ele aparece aqui o Select from Scene, tá? Então, eu vou selecionar, né, o primeiro daqui da lista e vou marcar aqui até o final com o Shift pressionado. Vou dar um OK para selecionar tudo isso aqui, ó. Então, ele já vai ter selecionado. E vou dar um Delete aqui no meu teclado. Vou lá no H novamente e vou de novo aqui. Vou selecionando e vou deletando, ok? Então, aqui até sobrar realmente só aquilo que a gente fez. Que inclusive ali, né? Até pode ser mais até aqui, ó. Até lá em cima. Mais esse, eita, cliquei errado aqui, até aqui, ok, delete, vamos de novo, agora sim, ó, então temos a parte do gesso, que foi algo que a gente fez, o gesso da sacada, as paredes, esse perfil aqui ainda tá, né, no formato de linha, no Light, no caso, por isso que ele fica com essa configuração aqui. O piso, a linha do piso. Então aqui, posso dar um cancelar, eu vou selecionar tudo isso aqui e vou converter para polígono, ok? E agora, a partir disso aqui, a gente consegue começar a trabalhar. Eu só vou verificar um detalhe aqui na minha vista de topo, ó. Eu vou colocar, selecionando tudo isso aqui, eu vou arrastar e vou colocar aqui bem no meio, tá? Do nosso grid aqui no caso. Então, com G a gente ativa o grid aqui novamente. Selecionei tudo, arrastei ali no meio, porque isso, gente, faz com que a gente tenha menos problemas depois, tá? No sentido de arrastar blocos externos para continuar fazendo a composição aqui. Na hora de renderizar, a gente evita alguns bugs ali que podem acontecer, certo? Então, para agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa parte aqui do vidro, né, e os dois perfis aqui, e vou agrupar. Já vou aproveitar aqui pra deixar essa cena aqui bonitinha, como ela precisa ser, e vou chamar de vidro sacada, ok? Vou dar um hide, beleza? Essa parte aqui que é o muro, eu vou trocar aqui pra muro sacada, já vou dar um hide também, que eu não vou precisar utilizar. Essa laje ali no caso, eu vou chamar de laje sacada, vou dar um hide também. Aqui, gesso sacada, a gente pode dar Ctrl Z, hide selection aqui também. O gesso, vou dar um hide porque a gente não precisa dele agora, tá? Então é isso aqui. Aqui no caso, né, conforme eu mostrei pra vocês, a gente tem esse degrauzinho ali que a gente precisa fazer. Podemos considerar que, por exemplo, a gente fez uma obra aqui nesse apartamento e alinhou esse piso, então a gente pode subir ele aqui se a gente quiser, tá? Mas para agora eu vou deixar assim, porque nós não vamos trabalhar com a sacada, né? A gente vai fechar, vai colocar uma porta aqui depois,
tá? Mas por enquanto, vamos começar a pensar aqui na nossa cozinha, tá? Então, vocês lembram que eu alinhei essa parede aqui, ó, com a porta de correr que a gente teria aqui para uma lavanderia, certo? Então, eu vou considerar que a minha cozinha, ela vai ser daqui, deixa eu até ativar aqui o meu snap, ela vai ser daqui pra cá. Então, esse aqui é o espaço de cozinha que eu vou ter para trabalhar. Pro lado de cá é a lavanderia, tá? E aí, mais ou menos o que eu imagino aqui, ó, que de repente a gente possa fazer a nossa cozinha aqui em L, então a parte da geladeira, pia e fogão pro lado de cá. Aqui a gente pode fazer uma bancada para café da manhã com um gaveteiro aqui bem bacana. E depois do lado de cá a gente emenda com painel de TV e tudo mais. E a gente já faz uma integração. Então eu vou fazer esse mobiliário daqui e o mobiliário aqui da cozinha com vocês, tá? Utilizando então um box, né? Vou ativar o snap aqui em 2,5 para ele lá embaixo. Eu vou fazer mais ou menos até aqui, que é onde a gente vai, de fato, fazer a nossa cozinha. Então, começando aqui do cantinho pra cá. O que que acontece? Eu vou fazer um móvel aqui, na minha vista de perspectiva, com a altura de 90, por enquanto, tá? Que é a altura final que a gente tem pra bancada. Se a gente considerar que a gente vai ter uma pedra de 4 centímetros, eu já posso até baixar aqui para 86, que é o espaço que a gente vai ter realmente de armário aqui nesse caso, tá? Então, o que ele tá me dizendo aqui? Que eu tenho 2,30 aqui nesse lado e 3,5 metros de cozinha nessa parede de cá. Considerando esse vão aqui, ó, de 2,30, eu vou reduzir ele para a medida de 65, que é a medida de um balcão padrão que a gente tem para cozinha, tá? Então, eu já vou ativar aqui o meu Move, vou pegar aqui no 2,5 e vou arrastar ele encaixadinho até ali naquele cantinho, ó. Então, sempre na vista de perspectiva aqui pra gente observar. Vocês podem trabalhar com mais telas, inclusive fazer uma assim meio a meio, que é uma maneira legal de trabalhar. É só ir ativando aqui o que vocês querem visualizar, tá? E nesse caso aqui, vocês podem ter ali a vista de topo para ir guiando vocês, caso gostem de trabalhar assim. A minha cabeça funciona em telas grandes, tá? Então, por isso que eu gosto de trabalhar assim. Mas vocês podem aí utilizar da maneira que vocês quiserem, tá? Só para deixar claro aí que é só visualização isso aqui. Tá? Então, eu considero que esse aqui é o espaço que a gente vai ter para praticamente toda a nossa bancada. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer divisões aqui nesse plane, aqui nesse bloco, na verdade, considerando o nosso armário. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, ó, eu já vou entrar aqui no modificador, ao invés de colocar 65, eu vou deixar 60, vou colocar ele aqui no cantinho, só para depois a gente dar um extrude ali, ó, vou até isolar isso aqui, ó, para que de fato vocês consigam perceber o que a gente vai fazer, tá? Então eu vou chamar aqui de balcão da cozinha, já vou aqui converter para polígono, porque de fato eu não vou precisar mais modificar isso aqui. Vou selecionar todo o meu móvel, e aí aqui tem N maneiras de fazer, tá? Eu vou fazer aqui aquela que eu acho que pode funcionar de uma maneira ok para vocês. Então eu vou botar aqui no ângulo, nas coordenadas absolutas, eu vou zerar o meu slice plane e vou colocar ele a 15 centímetros de altura para fazer a marcação do meu rodapé. Então, eu vou dar um slice aqui, tá? Já vou sair do slice. O que eu vou fazer? Nesse plane aqui da frente, eu já vou dar um extrude de 5 centímetros. Porque lembra que eu falei que tem 5 centímetros no nosso armário? Beleza. Eu já vou até pensar aqui nas portas, na verdade, antes de dar esse extrude. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou selecionar só essas duas linhas aqui de cima e de baixo da parte da frente.
e vou fazer divisões aqui, tá? Vou considerar, aqui vou dar um connect, pra gente fazer essas divisões, mais ou menos isso aqui. Talvez aqui a gente precise movimentar um pouquinho. Então, eu acho que aqui são divisões suficientes. A gente até pode fazer o cálculo, né, caso a gente queira uma medida exata, mas aqui pra agora eu tô só criando, né, só colocando aqui a criatividade em ação, tá? Então, eu vou confirmar isso daqui. Vou pegar um box de referência aqui na minha vista de topo, olhando aqui de cima, vou fazer esse box aqui, e eu vou fazer ele com 65, na verdade 70, pensando aqui mais ou menos o espaço que a gente tem lá, pode ser 60 centímetros, que seria a medida de uma porta, por 70, que seria a profundidade de uma geladeira, pra gente fazer as laterais ali, e aqui pode ser 90 ainda. Aí aqui vou ativar o Move para encaixar ele bem aqui nesse cantinho, tá? Só pra gente pegar a referência dessa lateral aqui, ó, e trazer essa divisão, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar todos esses vértices aqui, ó, que a gente fez, aqui, vou trocar para linhas e depois para vértices. Vou tirar o dos cantinhos aqui, então só para vocês enxergarem. E aí eu vou movimentar aqui em X, vou trazer ele aqui para essa posição, vista de topo, para a gente colocar ele bem aqui nesse cantinho. E aí a gente considera que aqui, ó, vai ser aquele porta-tempero, né, que a gente coloca uma divisãozinha aqui no meio, coloca azeite, sal, coisas assim nesse sentido. E aqui vai ser o espaço que eu vou crescer o meu móvel para fazer o mobiliário da geladeira. E aí agora sim, eu posso de fato selecionar aquilo que eu vou dar no extrude aqui e já começar a crescer aqui o meu armário de fato. Então, ao invés de dar 5 aqui, eu já vou fazer até as minhas portas, já vou deixar isso aqui pronto. Então, eu vou colocar 3 centímetros aqui de armário, que ele vai crescer. E agora, para fazer as minhas portas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que para agora, eu não vou fazer puxadores embutidos, eu vou facilitar a vida de vocês, tá? Então, aqui a gente pode dar só um inset por polígono, bem pequenininho, de 0,25, por exemplo, para ele fazer essa marcaçãozinha aqui, ó, tá? E aí, agora sim, a gente vem e dá mais um extrude aqui de 2, que seria a espessura da porta. Então, eu vou ter a profundidade ali do meu armário, né, que tá todo encaixadinho ali, e as minhas portas já aqui no lugar, considerando que eu tenho um recuo aqui embaixo de 5 centímetros no meu rodapé, pra não ficar batendo o pé ali muitas vezes. Então, o meu pé encaixa aqui embaixo com cerca de 5 centímetros, que já é o suficiente, certo? Então, já fiz aqui as minhas portas. Caso alguma dessas aqui vocês quisessem fazer gavetas, por exemplo, então vamos supor que de repente, é que aqui como a gente teria a parte da pia, aqui de repente fogão e tal, pensei em portas, mas poderia ser gavetas também. Então, vou fazer o exemplo aqui como se fosse gavetas. Então, antes de eu dar um inset aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, esse vão aqui, que seria mais ou menos a posição do meu fogão, e vou pegar um bloco aqui de referência. Então, vou considerar um fogão aqui de... aqui, um fogão de 5 bocas, que mais ou menos ele vai ter, estourando aqui, ó, tipo um de indução, 72 mais ou menos de largura. Aí aqui a profundidade tanto faz, só pra gente ter essa noção de aonde ele ficaria encaixadinho. Então,
mais ou menos aqui assim, ó, a gente pode até vir pra cá com esses vértices, ó, e deixar ele mais no meio. Então, até vou movimentar isso aqui para algo que fique mais ou menos ali no meio. Aqui. Tô tentando não enrolar muito vocês, mas é difícil, né? Porque a gente começa com várias ideias. E aí começa a lembrar o que de fato a gente pode utilizar ali naquele espaço. Então agora que eu vou tirar, porque era só pra gente pegar essa referência de tamanho. Nesse espaço aqui então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse vão, eu vou pegar essas divisões daqui e daqui, e essa do meio também, e vou dar um connect aqui na horizontal. E vou fazer, poderia ser 3 gavetas assim, eu até gosto de 2 gavetões assim. Pode ser, que fica até mais bonito, né? Mas poderia ser algo nesse sentido. Então, nesse caso, a gente faz o inset aqui separadinho, tá? Pra gente, de fato, conseguir fazer ele agrupado, ó, com 0,25 aqui, depois aqui mais 0,25. E aí, na hora de fazer o nosso extrude, ele vai funcionar do jeito certo. Aqui a gente até pode ajustar isso aqui para mais ou menos no meio da pia, que seria, né? Então, eu vou olhar aqui na minha vista de topo, já vou posicionar isso aqui mais ou menos no meio. Vou olhar aqui na minha vista em perspectiva. Pra agora é tudo no olhômetro, né? Vou deixar essa porta aqui bem grande, porque a gente pensa que, no caso aqui, vai acessar aquele canto, né, com os armários. Então, beleza. Agora a gente pode selecionar todas as faces, considerando que o inset aqui tá para o gaveteiro, né? E aí eu posso vir realmente aqui dar o extrude. Opa! Antes disso eu tenho que dar um inset nas minhas portas. Quase que eu me esqueço. Agora sim. Venho com o extrude de 2 para fazer minhas portas e as minhas gavetas aqui no caso. Eu até vou tirar aqui as linhas, que aí não funcionou o meu inset aqui, ó. Vamos dar um Ctrl Z. Ah, porque ele ficou por polígono. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Aí, beleza. O inset por polígono. Agora vai ficar certo. Beleza. Extrude de 2. Beleza. Então agora eu posso vir aqui e sair e a gente consegue enxergar ali a marcação das portinhas e dos gaveteiros, conforme que a gente fez, tá? Então aqui a gente já fez praticamente toda a bancada da nossa cozinha, que ela já tá prontinha. O que a gente pode vir fazer agora é o lado de cá, fazer o L, né, fazer o canto aqui da nossa cozinha. Então, eu vou sair do modo de isolamento, pode ser aqui por baixo ou Alt mais Q no nosso teclado. Vou pegar um box aqui e vou vir desse cantinho com o meu snap ligado e vou encaixar aqui. Aí aqui vai estar muito grande, né? A gente fez aqui, contou a profundidade já que a gente vai precisar. Aqui eu vou colocar, a gente usou 3 metros menos 15, vamos considerar que a gente vai ter o rodapé, deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, a gente pegou 3 metros no total, tirou 15 para o gesso. Desse 2,85, que é o total que a gente vai utilizar, a gente precisa tirar 10 centímetros lá em cima para fazer o roda-teto, a parte da nossa geladeira. Então, aqui a gente vai precisar de 2,75 para fazer a lateral aqui do nosso box. E aí, essa parte aqui da profundidade, eu vou deixar com 70, tá? Porque não precisa vir até aqui no cantinho externo.
tá? E aí essa medida aqui eu vou fazer uma vista lateral aqui, que é um ajuste que a gente faz nos móveis, tá? Eu vou deixar de 2 centímetros, na verdade, não precisa ser números quebrados, só pra não dificultar muito a nossa vida. E aí eu vou trazer isso aqui já pra esse cantinho, vou duplicar com o meu shift aqui em cópia, tá? Aqui, vamos movimentar ela aqui para esse cantinho, encaixadinho na outra. Essa de trás, que a gente colocou como vista de ajuste, a gente faz ela recuada um pouquinho. Então, eu posso vir aqui e colocar 65, que ela vai recuar um pouquinho aqui e vai fazer ali atrás, mas não tem problema, a gente pode deixar assim. Então, considerando que a gente vai precisar fazer as laterais aqui da nossa gaveta, e nesse caso eu vou fazer ela com 4 centímetros para ficar mais bonita, aqui eu já vou trazer a próxima aqui pro cantinho, vou copiar em instância nesse caso, e vou movimentar ela aqui em Y, a partir daqui onde eu estou, vou tirar o grid aqui para não atrapalhar, com um vão, deixa eu olhar aqui uma largura de geladeira, então já vou trazer aqui, ó, pra gente pesquisar, vou colocar Brastemp, medidas. E a gente pode vir direto aqui e pegar uma medida de uma geladeira de repente, aqui ó, 70 de largura também, pode ser essa medida aqui pra gente utilizar. Então eu vou trazer ali ó, 70 e eu vou colocar com 80, porque a gente precisa ter um pouquinho de cada lado aqui pra encaixar a mão. 80 até seria muito. Então eu vou voltar, menos 2 aqui, só pra não ficar muito espaçado do lado da geladeira e não ficar feio, tá? Então aqui é a lateral da minha geladeira, a geladeira vai encaixar aqui nesse buraquinho. Aqui eu já vou pegar essa lateral, vou duplicar, e agora eu vou fazer o encaixe para o outro móvel que a gente vai criar do lado da geladeira. Então, eu vou trazer aqui em cópia. Por enquanto, fica tudo como box assim mesmo, tá? Vou fazer de 2. E aqui, nesse caso, ele não precisa ser tão profundo quanto a geladeira. Ele pode ser mais estreitinho aqui, né? Que a gente colocou 65, se eu não me engano. Então, deixa eu só confirmar. Dar uma rebolada aqui na minha peça. Ó, não, a gente fez com 70, então pode ser com 70 mesmo. Então, vamos lá. Vou botar aqui no cantinho. Nesse caso aqui, ó, a gente precisa considerar uma vista para essa porta de fato abrir. Então, ela vai ficar aqui, encaixadinha nesse cantinho. Só que eu preciso ter uma vista pro lado de cá também. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou duplicar essa lateral aqui. Deixa eu cancelar. Ligar o meu Snap Angle, tá? Aqui, pra pegar um 90 graus bem direitinho aqui. Vou trazer em cópia. Já vou colocar isso aqui no Move encaixadinho aqui. Onde eu preciso. Que é ali. E já vou movimentar aqui os dois juntos pra cá. Que eu preciso dessa vista de ajuste aqui. E essa aqui lá. Então aqui, isso aqui depois a gente faz. Por enquanto eu vou deixar eles ali só pra facilitar de fato. Essa daqui, então se eu tirei aquele cantinho, aqui pode ser 65, 68. 68, a gente tá tirando 2 lá. É isso aí. Então, ó, nosso cantinho pra porta abrir de fato é essa vista de ajuste. Então, eu vou trazer mais uma de 4 aqui pra nossa lateral. Ó, se eu fizer assim, essa porta não vai abrir, ela vai bater aqui, ó. Ela precisa ser mais estreitinho de fato, como a gente fez esse cantinho aqui de cá. Então,
eu vou diminuir essa daqui para 68, conforme que a gente tinha. E aí a da nossa geladeira, ela vai ficar um pouquinho mais funda. E o nosso armário pode vir até aqui. Ou a gente troca da geladeira. Deixa eu ver. Ela tava com 72 de profundidade, né? Então, de fato, pode ser tudo 68 aqui, ó. Eu até já vou tirar aquelas ali e vamos trabalhar tudo com 68 aqui. Vou duplicar essa e vou fazer o mesmo processo que a gente fez ali antes, tá? Então, em Y aqui, eu vou levar 78 pra cima. Eita. 78 fica uns 4 centímetros pra cada lado. Fica bom. Aí, a gente pode trazer aqui uma referência, desligando o snap, ó, de uma geladeira. Que ela tinha mais ou menos 70 de largura por 72 de profundidade. E ali a altura eu não me lembro, mas eu acho que é uns 1,98. 1,98. Vou pensar numa geladeira bem alta pra gente já se precaver. Então, mais ou menos ela precisa desse vão aqui de respiro nas laterais e no fundo também. Na verdade, no fundo elas pedem mais, mas a gente sempre considera mais ou menos isso. Então, ela vai ficar aqui alinhada, tipo, com essa parede aqui externa, que fica ok ali, né? Então, a porta dela vai ficar pra frente do armário, que é bem suficiente, né? Então, vendo aqui na nossa vista de perspectiva como tá ficando, ó, a gente começa a ter uma boa noção de como de fato vai ficar a nossa cozinha. Então, essa peça aqui, ó, a gente pode colocar ela com 86, porque a bancada vai passar por cima de tudo isso daqui. Essa lateral, esse canto aqui também pode estar com... Deixa eu pensar. A nossa pedra vai passar rente aqui em cima. Então, eu vou deixar essa vistazinha ali inteira. Que a gente pode fazer um acabamento aqui nessa lateral também. Ao invés de eu avançar, tá? Então, beleza. Vamos fazer um armário aqui, um dispenseiro ali, nesse lado aqui da geladeira. Então, eu vou separar esse tamponamento aqui que a gente tem. Eu tenho que ir lá pegar a medida da Brastemp em altura, só pra gente pegar aquela mesma referência, acho que foi essa aqui, né, que a gente usou, a 1,95. Então, 1,95 de altura, eu vou usar a minha geladeira aqui de referência, vou mudar ela aqui pra 1,95, que é a referência que eu botei pra trabalhar. E aí, gente, eu sou uma pessoa que tem um toque pra essas coisas, tá? Eu gosto de tudo bem retinho. Então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui de cima, eu já vou converter isso aqui. Peraí, antes disso eu vou alterar pra 1,95, que é a altura da minha geladeira, e vou contar ali mais ou menos uns 4 centímetros que eu vou subir. Então, vou colocar 1,98, que aí eu tenho o mesmo espaçamento aqui nas laterais e na borda. E aqui em cima, ó, eu vou fazer um outro armário que vai ser esse móvel inteiro, tá? Mais ou menos essa a ideia aqui do que eu tô tendo. Então, eu já vou ligar o meu snap aqui. Eu vou pegar... Aqui, na verdade... Só pra pegar a altura ali, que a gente não vai conseguir dar um snap lá. Na verdade, eu posso fazer na minha vista de topo, que daí sim eu consigo. Então, vamos lá e aqui. E a gente só vai precisar movimentar. Então, eu vou colocar 4 centímetros aqui também. Opa. Vou jogar essa aqui pra cima. Essa lateral, essa. Vou encaixar bem aqui, ó.
Beleza. Aqui eu vou jogar aqui pra baixo, bem encaixadinho, porque ali em cima lembra que vai ter um rodapé de 10 centímetros, certo? Então, vamos fazer aqui, tô pensando, se de repente a gente não faria um armário inteirão, poderia ser um nicho e básculas aqui em cima. Eu acho que ficaria interessante. Vamos fazer isso, tá? Pra agora, como é só visualização, a gente pode fazer ele inteiriço assim, não tem problema, tá? Aqui eu vou ligar o Snap em 3 agora, porque a gente tá trabalhando aqui com 3, né? Aqui tá no menos 20, vamos colocar menos 60. Menos 60. Aí, tá bom, não precisa ir até lá o final não. Aí aqui, na vista de topo, vamos jogar em X 2 centímetros para trás, pra gente fazer a nossa portinha ali com o vão. Se vocês não salvaram ainda, a gente pode salvar agora, né? Então já vamos lá dar um Save As. E aí vocês coloquem aí o nome que vocês quiserem, mas eu vou colocar mobiliário. Underline, cozinha do 304. Mas os armários aqui, vocês podem criar como vocês quiserem, tá? Assim vocês vão observando como é que a gente faz todo o processo. Beleza, já salvou. Então esse móvel eu já vou converter ele para polígono, que a partir daqui eu começo a fazer as divisões que eu quero. Eu vou fazer uma no meio, então vou dar um connect aqui. Pra não ficar tão grande, eu vou fazer outra aqui nesse pedacinho. Eu até poderia ter subido essa lateral e feito diferente, mas ok. Vamos seguir aqui na nossa ideia. A princípio, vou dar um connect de um aqui. E é isso, então eu vou considerar... Eita, que eu movimentei aqui, ó. Por isso que é bom sempre ir com o select e não com o move, né? Então aqui por polígono, a gente coloca 0,25 igual nos outros casos e vem aqui com o extrude de 2 para fazer a marcação da nossa porta. E aí percebam, né, que a porta ela fica rentezinha. Essa daqui é aquela porta que abre para cima, né, uma báscula, tá? Então, aí a gente já tem o nosso armário. Nessa parte aqui de baixo eu vou fazer tipo um dispenseiro. Então, vou fazer o seguinte, já vou buscar aqui um box que vai daqui até aqui. Esse box eu vou fazer ele menos fundo aqui no caso. Vou colocar ele com 60 e vou movimentar ele lá pra trás. Bem encaixadinho, que aí a gente já faz o rodapé também, tá? Então, eu vou converter ele aqui para polígono. Vou selecionar todo o meu elemento, vou dar um slice plane lá no meu ângulo absoluto de 15 centímetros, slice. E aí essa parte de cima aqui, a gente pode já vir aqui com o extrude de 5, ó, que aí vai dar mais ou menos certo aí, pra gente fazer essa nossa divisão. Daí eu vou pegar só essa, deixa eu trocar aqui o meu select, aqui, só os meus edges na horizontal, vou dar um connect aqui no meio, beleza. E agora eu vou selecionar essas duas faces, vou dar um inset de 0,25 por polígono, ok. E vou dar um extrude aqui de 2. Deixa eu ver se é 2 aqui nesse caso. Então, aqui pode ser 3.
Beleza. Só pra fazer o encaixezinho ali do jeitinho que a gente quer, certo? Então aqui, ó, a gente já começa a ter, aqui eu vou dar um delete, porque a gente não vai precisar mais dessa referência de geladeira. Agora sim. Ó, então aqui em cima ficou 4 basculantes, aqui um dispenseiro com 2 portas, então a gente vai ter, por exemplo, aqui o armazenamento gelado, frio, molhado, e aqui o armazenamento seco. Mais ou menos essa é a lógica de construção aqui dessa cozinha, tá? Ah, ali eu tava excluindo, acabei excluindo mais coisas do que eu precisava. Então, vou voltando aqui, beleza. Agora vai ficar certinho, é isso aí. Então tá, agora de fato eu vou apagar minha geladeira, eu tava selecionando os elementos e não só o bloco da geladeira, né? Beleza, vamos fazer um armário superior aqui, um aéreo que vai fazer esse cantinho aqui, certo? Ok, vamos pegar toda a nossa cozinha agora, com todos esses elementos que a gente criou aqui em cima, que a gente praticamente vai concluir ela. Vou selecionar tudo que faz parte da minha cozinha, vou dar um Ctrl K, um Alt K, desculpa, né? Alt K aqui para isolar, tá? E aí eu já posso fazer aqui, por exemplo, a minha bancada. Então, vou aqui na minha lista de topo, vou lá com o Snap no 3 ligado, até aqui em cima. Aqui, ó, eu vou colocar 4 centímetros, que foi o que a gente pensou pra fazer. Já tá ali, ó, a nossa pedra, no caso. Isso aqui tá me dando muita agonia, então eu vou converter isso aqui pra polígono. E vou alterar... deixa eu trocar aqui, ó, o meu select. E vou colocar ele aqui encaixadinho ali dentro. Não vou ficar incomodando aqui na visualização. Tá, então beleza, ó, eu tenho o cantinho aqui com o recuo da minha vista de ajuste, certo? Aqui eu tenho a lateral igualzinha aqui pra minha geladeira, dos 2 lados, né? A gente gosta desse negócio bem simétrico, bem perfeitinho. Agora a gente pode já vir e fazer esse armário superior. Então eu vou usar de base a nossa espessura da bancada, na verdade, porque ainda não tem nada aqui definido como pedra ou não. Eu vou jogar aqui pra cima em cópia. Eu vou continuar trabalhando com os 4 centímetros, tá? Pra ficar tudo bem igualzinho aqui em cima. Aqui, ó, eu vou duplicar ela aqui embaixo. E a partir de onde eu estou aqui na minha bancada, a gente conta mais ou menos 70 centímetros da bancada de baixo para começar o nosso armário superior, que é uma medida ok, assim, para uma pessoa razoavelmente alta, assim, tá? Só que o que acontece? Eu não posso ter toda a profundidade aqui, porque senão a pessoa vai ficar batendo a cabeça ali, tá? Nesse caso, a profundidade aqui, ela tem que ser no máximo de 40 centímetros. Ok? Então aqui, então eu já posso tirar essa de cima, foi só pra gente usar aqui de referência, a minha vista da esquerda, então só uma posição de X aqui, eu vou alinhar ela no cantinho de trás, vou duplicar isso aqui lá pra cima em cópia, e aí aqui a gente vai precisar fazer um canto aqui, ó, e aí faz aqui de repente um espaço para uma adegazinha fechada, alguma coisa nesse sentido, tá? Como aqui nessa lateral da cozinha a gente teria a porta da lavanderia, então a gente precisa fazer uma vista de ajuste aqui em cima também, tá? O que eu pensei? Em, de repente, fazer um modelo de cozinha aqui diferente um pouquinho. Então, eu vou fazer disso aqui uma prateleirinha e vou fazer mais uma lateral aqui,
minha vista left. Aqui, vou encaixar aqui em cima. A partir daqui em Y, eu vou colocar 20 centímetros pra cima. Essa daqui, ao invés de 40, eu vou colocar com 20. A gente faz uma prateleirinha, sabe, pra temperinho? Só em X. Eu vou deixar ela bem aí. E aí, daqui pra cima, a gente faz o nosso armário de fato, tá? Então, eu vou aproveitar que a gente já tá aqui nessa vista. Vou fazer aqui a nossa lateralzinha. Vou colocar -4 para ir pra dentro aqui onde a gente tá precisando. Fiz já esse cantinho. O que acontece? Como a gente vai precisar de uma vista de ajuste, eu vou precisar aqui embaixo e ali em cima, né? Pra mim não movimentar toda essa cozinha 2 centímetros pro lado para colocar essa vista de ajuste, eu vou considerar que a nossa porta ela tá 2 centímetros mais para trás, tá? E tá tudo certo. Como a gente tá só brincando aqui, não tem problema. Mas se fosse aqui, né, na nossa vida real, a gente provavelmente precisaria fazer isso aqui bem certinho mesmo, tá? Aqui, então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu já vou converter para polígono e já vou subir a alturinha aqui do que eu preciso para cima e do que eu preciso para baixo. E aí, aqui na lateral, a partir de onde eu tô, em Y, eu vou tirar 2. Então, 2, 2. Aí, agora sim. Vou duplicar esse elemento aqui para baixo, fazer essa box aqui para baixo. Deixa eu ver na minha vista frontal aqui, ó. Vou botar ela aqui alinhada aqui embaixo. Já vou vir até aqui. Nesse caso aqui, a minha bancada ela precisa passar por cima da minha vista de ajuste. Então, de fato, esse cantinho aqui eu vou precisar modificar, tá? Então, aqui não vai adiantar muito a gente querer puxar, porque de uma forma ou de outra eu preciso movimentar aqui alguma coisa. Então, para ser menos coisas e atrapalhar menos vocês, eu vou fazer isso aqui. Aí, voltando aqui na minha vista de ajuste, só nesse pedacinho de madeira que é para ajuste fino, que eles fazem ali. E mais ou menos isso aqui, tá? Beleza, aqui, em perspectiva, a gente precisa criar essa lateralzinha. Então, vamos lá na vista de topo. Vou abrir assim pra gente enxergar o que vamos fazer. Vou duplicar isso aqui pra cá, só pra gente ver se é isso mesmo. Cópia. No caso aqui, eu vou considerar como a própria vista, como ali em cima não vai precisar, eu vou encaixar ela. Não tá ficando aqui, agora sim. Vou colocar ela aqui com 4 centímetros. Cópia, deixa eu ver, essa daqui tá certa, então eu vou colocar com 2, porque aqui do ladinho a gente não fez com 4, né? Então essa aqui vai ser com 2 aqui e 2 aqui. Acho que eu coloquei pra trás, então essa e essa e essa precisa vir pra trás. Deixa eu ver se é isso aí. Ó, é isso aí. Tá, então a gente precisa ter esse detalhe. Na verdade, essa de cá já tem, porque ela tá comprida aqui lá de baixo até aqui em cima. Que ela nem precisaria aqui, na verdade, fazer todo esse vão, mas vamos deixar assim, tá? Aqui eu vou duplicar e já vou fazer esse armário. Vou colocar outra cor, só pra não confundir vocês. Então, já vou grudar ele aqui nesse cantinho.
invés de 2 eu vou colocar uns 20, então menos 20, isso vai para o outro lado. Aqui, eu vou grudar aqui, vou converter para polígono. Vou pegar essa face e vou grudar nessa vista. Isso aí. Ok. Eu vou jogar uns 2 centímetros lá pra trás. Vou pegar a minha frente dela aqui, vou dar um 7 de 0,25, igual nos outros casos. Extrude de 2. Pronto. Agora aqui, ó, na minha vista de perspectiva, vamos fazer mais um box que vai de lá até aqui e ali em cima com 4 centímetros também. Essa lateral aqui, na verdade, ela tá me deixando irritada. Ela não precisa existir ali. Não vai ficar encaixada certo se a gente deixar ela aqui. Eu vou tirar ela. Eu vou duplicar essa daqui pra cá e cópia. Pode ser. Esse pedacinho aqui, converter para polígono. Aqui para alterar esse modo de seleção é com a letra Q no teclado. Aí a gente altera de uma forma mais rápida aquilo que de fato. Então, Ctrl Z aqui, que eu quase dupliquei o vértice. Beleza. Agora tá mais certo. Mas como é na vida real, né? Aí esse cantinho aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Só pra não ter que desenhar de novo. Eu vou vir nessa vista de trás aqui. Vou pegar este plane. Vamos ver. Eu vou pegar o fundo dele lá embaixo. Não, o fundo não vai dar. Vou dar um extrude só pra soltar ele. E vou vir com o snap até aqui, ó. Aí a gente vai ter a vista bem como ela tem que ser. E esse, na verdade, vou fazer o seguinte. Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou pegar esse aqui. Nessa vista aqui, ó, e vou movimentar lá pra trás até fechar. Pronto. Agora ainda tá outra coisa pra gente olhar, ainda tá com um buraquinho ali. Então, eu ainda tenho que movimentar isso aqui pra frente, pra encaixar aí. Agora tá certo. Agora tá mais vida real. Certo? Agora vamos fazer então esse armáriozinho aqui de cima. Vamos pegar um box com o nosso snap ligado, vou pegar lá atrás. Aqui, ó, como tá difícil de pegar, eu vou ligar aqui em cima o auto grid, que aí ele vai pegar daqui, ó, ou não, né? Foi pra trás, esse aqui, também não.
tá me irritando mais do que de fato funcionar. Então, vou fazer assim, ó, na minha vista frontal. E agora, vamos por aqui mesmo. Vamos colocar 25, menos 25 lá pra trás. Menos 35, 35, 38, né? Pra gente ter o 2 ali de porta. Aqui eu vou colocar 2 pra trás e aí vai me sobrar 2 aqui na frente pra fazer as nossas divisões. Já vou converter para polígono, na minha vista de perspectiva. Vou aqui, ó, selecionar toda minhas edges da horizontal. Vou dar um connect e vou criar portas aqui. Ó. Deixa eu ver se mais ou menos aqui na vista frontal, se tá mais ou menos alinhado aqui. Não tá, mas a gente pode botar. Né? Então, lembra que como que a gente pega esses vértices aqui? Então, vou colocar eles mais ou menos alinhados com a parte de baixo, porque senão vai ficar muito estranho. Ó, e aí aqui, na verdade, a gente faz mais um aqui no meio. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui vai ficar uma portinha dupla. Daí aqui, eu vou pegar de novo aqui, vou dar um connect ali no meio de um só. E aí, isso aqui a gente movimenta pra cá, beleza? Aí vai ficar um lugar aqui para guardar tábuas, por exemplo. Então, como se fosse uma gaveta aqui em cima. E eu coloco ali na lateral todas as tábuas. Aqui eu tenho uma portinha dupla, porque possivelmente aqui vai estar minha coifa. Aqui uma porta alinhada com essa, aqui 2 portas alinhadas com a minha pia. Então, é mais ou menos por aí o que eu tenho. Vou tirar aqui as... Opa, falta fazer ali em cima o meu extrude. Dá um set primeiro, né? Peguei errado. Vamos lá. Inset, foro polígono, 0,25, extrude de 2. Tudo certo. Agora, temos a nossa cozinha aqui, ó. Falta fazer o furinho da cuba, colocar o fogão, trazer a geladeira, mas a parte de móvel, de fato, sob medida, é isso, tá? Pra fazer o furo aqui, a gente faz quando já tem um móvel ali, conforme que a gente vai precisar. Se quiser, dá pra continuar essa prateleira. Se quiser, vocês podem fazer também a roda banca, que inclusive eu já até vou ensinar aqui como que vocês podem fazer. Vamos pegar aqui, ó, converter isso aqui para polígono. Vou fazer a nossa roda banca a partir dessa linha que a gente tem com o Create Shape from Selection, que vocês já conhecem. Vou chamar de roda banca. Agora a gente tem que dar os nomes a tudo que a gente fez, tá? E aqui em Rendering a gente vai ativar o Enable Rendering em Viewport. Vamos selecionar no modo radial em 10 aqui, por exemplo, né? Com 2 centímetros tá suficiente. Como ele pega pela metade, aí a gente sobe 5 aqui para fazer a nossa roda banca ali, onde de fato vai estar toda a nossa bancada, tá? O que a gente faz agora? A gente dá nomes aos bois, tá? Então, aqui é de fato o que vocês vão colocar, por exemplo, aqui granito, ok? Aqui roda banca já tá, balcão da cozinha. Essas laterais aqui, ó, vocês podem até atachar, porque elas vão ter o mesmo material, né? Então, por exemplo, aqui
eu posso vir aqui e dar um attach em tudo o que vai ter a mesma cor, por exemplo, né? Aqui é a minha cozinha, eu vou querer ela toda da mesma cor. Pelo menos toda essa parte de encaixe aqui, ó, da minha cozinha, balcão de baixo, essa parte de cá, o contorno das minhas básculas, acho que as básculas também, e essa parte de cá daí sim, eu vou fazer com uma cor um pouquinho diferente, eu acho. Que poderia ser. Ou não, ou vocês podem vir aqui e ir marcando, né? Considerando que ela é toda da mesma cor. Que inclusive eu gosto. Minha cozinha pessoal é toda da mesma cor. E aí pra ficar um pouquinho diferente, a gente faz essa prateleira aqui, né? Com uma cor diferente. Então aqui não vai ser azul, né? Mas enfim, vou colocar um tom de azul aqui só pra não ficar uma coisa muito estranha. E essa parte aqui da nossa bancada, eu vou atachar já com a parte da roda banca. E aí tá pronta o móvel da nossa cozinha. Pessoal, pra vocês baterem o print e postar lá aquilo que de fato vocês fizerem, pode ser assim, tá? Com os móveis ali da mesma cor, diferenciando então a prateleira e a bancada, tá? Vocês podem fazer conforme o gosto de vocês, podem mudar o modelo dessa cozinha, mas o princípio aqui de modelagem, ele é todo o mesmo, tá? Vocês não precisam se preocupar quanto a isso. Mas aqui pode ser assim o print, porque se a gente der tirar aqui do modo de isolamento, só tendo uma câmera ali dentro, né, pra gente de fato conseguir visualizar. Como eu ainda não ensinei isso pra vocês, a gente trabalha aqui isolando aquilo que a gente está fazendo para de fato conseguir entender aquilo que está sendo desenhado, certo, pessoal? Então assim, finalizamos a modelagem dessa cozinha. Acabou ficando longo, né, o nosso tutorial. Não consegui fazer ele mais curto, mas vocês viram aqui que eu fui de fato ideando, pensando como é que eu iria fazer, testando, voltando para trás, refazendo algumas coisas, e é um pouco isso. Esse modo criatividade direto no 3D é mais ou menos assim que funciona.